Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, a STCP e a Metro do Porto são duas empresas fundamentais para a mobilidade das populações do Distrito do Porto. Empresas construídas com o dinheiro público, com o dinheiro de todos nós, de investimento que nenhum privado esteve disponível para fazer. Agora que o investimento está realizado e a dívida até está assumida na dívida pública nacional, a empresa está limpinha de dívidas, o Governo pretende privatizar os lucros da STCP e da Metro. Mas não é só, e ao contrário do que foi dito aqui pela bancada do PSD pelo Sr. Secretário de Estado, há dívida que estas empresas emitiram por causa da construção das respectivas linhas, soma-se uma nova dívida. É que o Governo, além de entregar os lucros destas empresas, pretende criar uma autêntica e milionária PPP para estas empresas. São rendas garantidas para as empresas que vão ficar com o STCP e do Metro. Aos lucros da bilheteira somam-se os lucros do investimento, do financiamento por parte do Estado. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, toda aquela conversa que aqui veio, que é preciso pôr termo a acabar com o endividamento do Estado, não haver transferências do Orçamento do Estado para estas empresas, é mentira, e sabe muito bem que é mentira, porque o Governo vai garantir rendas milionárias às empresas privadas que vão ficar com os transportes. E, portanto, trata-se de um processo inaceitável, um crime económico para o país. Mas mais, a STCP e o Metro do Porto foram construídos numa lógica de serviço público. A entrega ao setor privado implica que a lógica seja o lucro, exclusivamente o lucro. E, portanto, ao crime económico temos o crime social. E o Sr. Secretário de Estado sabe muito bem que as pessoas fazem muito bem a diferença entre aquilo que é público e privado e qual é que é o verdadeiro serviço público. É que os privados têm a lógica do lucro e isso tem implicações no serviço público. E eu vou-lhe dar casos concretos. Linhas já concessionadas no Distrito do Porto, que eram da STCP e foram entregues a privados, a carreira 54, 55, 64, 94, que a consequência da concessão a privados foi redução de frequência, redução do horário de transporte, deixa de ser assegurado o transporte público no início da manhã e a partir das 19 horas, e o preço praticado disparou, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, na carreira 9, o preço por quilómetro é superior em 23% pago àquele que era a média da STCP. E, portanto, há uma grande diferença entre o serviço público prestado por empresas públicas e aquilo que diz ser o serviço público prestado por privados, porque esses têm a lógica do lucro. E nesse sentido, o PCP é contra a privatização destas empresas. Duas perguntas finais. Primeiro, a EMF baixou o preço em 1,7 milhões de euros recentemente no concurso para a manutenção do Metro do Porto. Como é que justifica, do ponto de vista da defesa do interesse público, esse descontinho de 1,7 mil milhões de euros que, segundo notícias, partiu do seu senhor Secretário de Estado? Segunda pergunta tem a ver com um facto caricato de a entidade pública que gere o Metro do Porto não pode ser pública, mas só se for portuguesa. Se for uma entidade pública espanhola, então já pode concorrer e ficar com a concessão do Metro do Porto. Como é que explica este facto, Sr. Secretário de Estado?